Olá, turma, tudo bem? Começamos aqui então mais uma aula do nosso módulo de análise quantitativas. Em primeiro lugar, queria justificar para vocês por que que eu não estou ao vivo com vocês hoje. Neste momento, não é que eu não estou ao vivo pela UTP, estou sim, mas é em outra disciplina. E aí, por isso, foi recomendado pela Pró-Reitoria e Coordenação que eu fizesse a gravação para vocês, tá bom? Mas a próxima aula a gente volta para o ao vivo e a gente vai se encontrar sim, tá bem? Ah, então, tomando aqui de volta o assunto da nossa aula, eu queria falar para vocês que a nossa aula hoje vai ser sobre as técnicas de regressão linear e regressão logística. Para a gente conseguir entender isso, primeiro é importante a gente entender o que que é a regressão, tá bom? Ah, e aí, eu acho importante a gente voltar em alguns termos fundamentais, especificamente essa questão de probabilidade, aspectos correlacionais, quase experimentais e a inferência. Vamos lembrar que, apesar da regressão, vocês vão perceber que ela defende, assim, ou ela depende de eu colocar algumas variáveis que vêm antes, outras depois, uma variável independente e uma dependente, nós não estamos falando de causalidade aqui, não. Nós ainda estamos falando de probabilidade, inferência, utilizar de modelos matemáticos para chegar a uma aproximação do resultado, tá bom? É só para que vocês tenham sempre essa perspectiva de que não é causalidade, é sempre inferência, tá bom? Nós mantivemos aqui uma perspectiva inferencial ou correlacional. E mais especificamente, então, o que que é, né, a regressão? A regressão ela vai permitir que eu consiga explorar ou inferir a relação entre duas ou mais variáveis. Professor, na correlação eu já tinha isso. Sim, você já tinha isso, mas era só entre as variáveis. Aqui você vai poder colocar 3, 4, 5, enfim, infinitas, infinitas variáveis, não, mas várias variáveis, para poder ver a relação entre elas, tá bom? Então, para que que serve? É justamente para isso, para eu poder testar modelos relacionais, para eu verificar, assim, o quanto que essas variáveis que vêm antes impactam ou causam de efeito nessa variável que vem depois. Ou qual é o efeito das variáveis independentes na variável dependente, tá bom? Ah, e só para lembrar aqui uma outra coisa em relação à utilidade dela, que se eu estou fazendo uma questão de testar um modelo, notadamente eu vou ter então que pensar em alguma hipótese, tá bom? Então a gente sempre pensar que a regressão, de alguma forma, ela tem uma utilidade para testes de hipótese, mas em vez de ser, será que tem diferença entre meninas e meninos, aquela coisa assim, um de cada vez? Ou será que tem associação entre depressão e ideação suicida, né? Uma coisa de cada vez? Aqui a gente vai testar uma hipótese mais ampliada, tá bom? E aí eu volto para vocês naquele processo de testagem de hipóteses que a gente vai lá na literatura, tem um problema que a gente gera uma hipótese, a gente então vai confrontar em relação ao p-valor, se é significativo ou não, para a gente poder aceitar ou rejeitar a hipótese nula e a hipótese alternativa. E aí no final a gente chega com base no p-valor, se a gente tem então uma diferença significativa ou não, se aquela variável importa ou não, tá bom? Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esse aspecto aí do teste de hipótese, a gente tratou naquela aula de inferenciais bem certinho de cada uma dessas etapas aí. É só para vocês lembrarem que a regressão ela é um tipo de teste de hipótese, mas hipótese de várias variáveis impactando ao mesmo tempo, tá bom? E professor, como que eu consigo pensar isso de uma forma matemática? Aqui a gente tem a expressão matemática, mas não se preocupem com ela, eu só quero que vocês entendam aqui. Na regressão linear, a gente tem a função linear, que é eu vou ter ali o outcome, que é a variável que eu quero prender, a minha variável critério, a variável dependente, é um número de um score de teste, 4,33, 5, sei lá, entendeu? Alguma coisa assim, uma variável contínua. E aí eu vou ter depois, do outro lado da equação, as variáveis independentes ou aquelas que eu quero testar o impacto na minha variável dependente. E aí elas vão ter a média delas, que é o valor que a pessoa obteve, e o beta, que vai ser o coeficiente de angulação, que é basicamente o efeito que essa variável independente tem na minha variável dependente, tá bom? A gente já vai tratar um pouquinho mais sobre isso. E sempre lembrando que os nossos modelos, eles agrupam erros, então vai ter também um termo de erro. Já na função logística, a gente vai ter essa mesma coisa. Só que em vez ali do outcome, está representado por esse y aí, ó, todo grego, todo diferentão, tá bom? E só para lembrar que ele é ajustado a função logística para que vire um valor entre 0 e 1, tá bom? É uma distribuição binomial. Então a diferença aqui vai ser que, enquanto na função linear ali eu quero prever o score do teste ali um número contínuo,
Na logística, eu vou estar prevendo, geralmente, desfechos assim, de ocorreu ou não ocorreu. 0 e 1. Teve diagnóstico? 1. Não teve diagnóstico? 0. Entendeu? Então, essa é a nossa diferença, mas é os termos ali no geral. Aí você vê que tem o B0 ali, né? Que é o intercepto. Depois ele tem o B1 vezes a média, que já é o coeficiente angular, vezes a média daquela variável, enfim. E aí a gente tem, então, o termo do erro. E é só para vocês verem que, nos dois casos, a gente está buscando prever alguma coisa, explicar alguma coisa, só que lá na linear a gente vai ter o score contínuo, a gente quer prever uma coisa contínua, e na logística a gente está geralmente prevendo os desfechos ali de 0 e 1, acerto e erro, ou senão a gente está prevendo se não é diagnóstico e não diagnóstico, assim vai, tá bom? É só para vocês entendam, talvez, o que estamos aí pensando como possibilidade de explicação. É importante destacar alguns termos aqui, o intercepto. O que é o intercepto, quando você vê isso lá na análise? É basicamente o ponto de partida na curva que revela o ponto inicial que o modelo é capaz de iniciar a predição. É sempre o valor basal, digamos assim, tá bom? Isso vai entrar mais ou menos como uma constante ali quando a gente for colocar os scores do sujeito. A gente não vai entrar nisso nessa disciplina, mas vocês entenderem que um teste, quando ele é feito num modelo informatizado, ele vai precisar dessas informações aí para a gente poder calcular qual é o score do sujeito, uh, ou predizer o score do sujeito lá no final, ou senão, se a gente for pensar uma escala mais diagnóstica, assim, para a gente pensar a probabilidade do sujeito ter aquele desfecho ou não, no caso da regressão logística, tá bom? Já a curvatura ou inclinação da reta, a gente vai ver que é como se fosse o efeito mesmo, que é uma variável causa, e aí a gente vai ter um ângulo que vai indicar o quanto que esse efeito ele é pequeno ou ele é grande, enfim, vocês vão ver que a curva vai mudar. E eu quero mostrar para vocês um exemplo prático aqui, ó. A gente então imagina esse modelo, eles estavam tentando prever a quantidade de alvos vendidos, e aí tem o B0 como intercepto, e o B1, que é o coeficiente de angular, né, dessa reta ou dessa variável, vezes o quanto que eles tinham de receita para fazer anúncios, tá bom? Então, e mais o erro. Então, o que que é? É um modelo de regressão que está tentando explicar a quantidade de alvos vendidos com base no efeito causado pela receita que eles tinham para fazer anúncios, tá bom? E aí, a gente pode pensar aqui, veja nesse caso aqui, ó, que o mesmo modelo, ou um modelo, imagino, para agências diferentes, 3 agências de publicidade diferentes, conseguiu partir do intercepto ali, ó, do 50, ou seja, para vender 50 álbuns, tiveram curvas diferentes, ou seja, o efeito do anúncio foi menor nessa, mais ou menos nessa, um pouco maior naquela outra, tá bom? Que seria equivalente ao beta do efeito do anúncio. E já, então aqui nós partimos do mesmo intercepto, ou seja, o mesmo ponto de partida, mas o coeficiente angular mudou, tá bem? Já no caso aqui, no segundo exemplo, nós temos aqui, ó, diferentes interceptos, porque um partiu ali explicando a partir de 20 álbuns, já o outro a partir de 30 e o outro a partir de 40 álbuns, tá bom? Então o intercepto mudou, só que o coeficiente angular é o mesmo, tá bem? Vejam que as retas foram geralmente assim, tudo igual. Então, qual seria o efeito prático disso? Aqui, se a gente fosse olhar na tabela, os betas seriam diferentes, o intercepto seria igual. Neste outro aqui, nós teríamos o intercepto diferente, mas os betas seriam iguais, porque, olha, as curvas são iguaizinhas, tá bom? E é só para vocês entenderem que, às vezes, você vai ter modelos com interceptos iguais, mas com betas diferentes, e quando calcula o score, se dá uma outra identificação para sujeitos, né? Então, veja, eles têm o mesmo intercepto, mas o score deles vai ser diferente. E já em outros casos, apesar de eles terem um beta igual em relação ao fator, eles vão ter um score diferente, por quê? Porque o intercepto foi diferenciado, tá bom? Para cada uma dessas curvas de predição que nós fizemos aqui. Então, essa é para vocês terem uma ideia aí. Tá, professor, ainda não entendi. Beleza, então vamos para uma coisa mais intuitiva. Imagina aqui, então, que na hora de criar essas linhas, o computador ele vai e coloca cada pessoa que a gente coletou os dados, né, em um pontinho. Nesse caso, imagina que para cada venda de álbum em relação a quantidade de dinheiro que eles tinham para fazer anúncio, né, você colocou ali, ó, um pontinho, 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 e aí
por meio da identificação da tendência desses pontinhos, o computador vai lá, resolve uma equação da reta e consegue chegar aí a esse coeficiente angular, tá bom? E também definir o intercepto. Nesse primeiro caso aqui, seria uma regressão linear, tá? Já no segundo caso, que aí a gente teria uma regressão logística, que é basicamente uma probabilidade condicional entre 0 e 1. 0 seria não acontecer, 1 seria acontecer, tá bom? Eles foram, a gente foi aqui distribuindo as chances de acontecer um adoecimento relacionado ao coração entre pessoas com determinado peso, tá bom? Vejam que quanto menor o peso, as pessoas de baixo peso, no geral, não estão com problema no coração, tá vendo aqui, ó, que são as pessoas de baixo peso, então, as que estão mais para cá, e que estão, aqui elas têm baixa chance de ter adoecimento do coração, mas as pessoas de alto peso, olha, o peso vai aumentando, né? E aí elas já têm alta chance. Como a professora, onde olha a chance? Olha assim, ó. Olha os triângulos e bate o olhar lá no número 1. Então, seria quase 100% de chance de ter esse adoecimento. Aí, lá os triângulos de baixo, bate o olho lá no número 00. Então, seria 0% de chance de ter esse adoecimento do coração, tá vendo? E que, como uma tendência geral, as pessoas com baixo peso ali, ó, não tem problema no coração, mas aí vai aumentando o peso e vai aumentando a chance de ter doença do coração, tá bom? Então, veja, qual a diferença? Na linear, ficou retinho, né? Na logística, já virou meio que uma cobrinha. E basicamente essa é a diferença mesmo, assim, como a gente está modelando aqui, no caso da logística, questões não lineares, então a gente tem que no caso, assim, adoecer, não adoecer, sobreviver, não sobreviver, entende? Infringir a lei, não infringir a lei. Então, nesse caso, a gente já não pode utilizar a linear, porque a linear é para os nossos scores de testes, assim, ó, 4,37, 5,38, entendeu? Já nessa outra aqui, não, que é acontecer, não acontecer, já tem que ser a logística que se adequa mais nessa distribuição dos dados, tá bom? E aí, então, agora a gente vai entrar mesmo na regressão linear, e eu quero reforçar isso com vocês. Quando usar a regressão linear? A primeira coisa é que eu vou ter diferentes variáveis independentes, né? Então, se eu tiver só uma variável independente, eu faço correlação, tá? Mas se eu tenho várias variáveis independentes, aí eu utilizo a regressão, tá bom? A variável dependente ela tem que ser contínua, 1, 2, 3, 4, 5, 7,33, assim vai. E eu tenho que ter atenção que eu preciso geralmente dos critérios de normalidade, não posso ter tanto outlier, e eu geralmente tenho que fazer uma inspeção visual dos gráficos, eu peço lá o gráfico, vou mostrar para vocês mais para frente, e aí vai ter que dar o retinho, tá bom? Não pode ser a cobrinha, não pode ser o U, tem que ser retinho a tendência dos dados, tá bom? Tá, professor, e aí o que eu tenho que olhar lá? Você vai ter que olhar a estatística V e F de multicolinaridade. O que é isso, professor? Significa que se esse valor está muito acima ali de 10 ou próximo disso, que os seus preditores são a mesma coisa. Então, você vai ter que excluir um deles, tá bom? Significa que é como se você estivesse tentando prever o número de álbuns vendidos e você sempre coloca a mesma variável, que é a quantidade de dinheiro usado nos anúncios. Não, você precisa colocar variáveis repetidas, né? Você tem que colocar só uma. Mas é muito óbvio, eu não vou fazer isso. Então, quando por exemplo, assim, a quantidade de dinheiro, aí é muito óbvio, mas quando são medidas psicológicas, às vezes elas se confundem, aí você não vai ter esse aspecto tão óbvio assim, entendeu? Então, você vai ter que olhar as estatísticas de multicolinaridade para saber qual está confundindo com qual. E aí você tira uma delas, e geralmente por justificativa teórica. Depois você também vai ter que olhar a estatística F, e aí olhar se o F é significativo ou não significativo. Tem gente que defende só reportar modelos com F significativo e tem gente que fala que dá para reportar com F não significativo. Vou contar os dois lados. Se o F é significativo, ou o p-valor ali deu menor que 0,05 para o modelo, geralmente você tem uma maior robustez de generalização, tá bom? Posso aplicar esse modelo a outros contextos ali. Já se o P não é significativo, o modelo ele continua explicativo, mas mais para sua amostra. Já talvez em outras amostras ele não se replique. Quem sabe se você expandir a amostra, dê significativo isso, é uma possibilidade de testar depois, tá bom? Mas aí tem essa limitação. Interpretação. Professor, o que eu tenho que olhar ali na regressão linear? Você olha o R quadrado, que é o percentual de variância explicado no modelo geral. Imagina que o modelo do R quadrado é 0,54. Então, essas variáveis independentes explicam 54% da variância daquela variável dependente, tá bom? As independentes explicam 54% da variância da dependente. E geralmente você reporta o R quadrado ajustado. Vou mostrar no programa para vocês também.
O que mais que eu olho, professor? Também olho o beta. O beta é o impacto de cada variável uma por uma. Enquanto o R quadrado vai ser do modelo inteiro, né, o quanto que o conjunto de variáveis explica desse nossa variável, o conjunto de variáveis independentes explica da variável dependente. Já no caso do beta, é quanto que cada variávelzinha impacta na explicação dessa variável dependente. Imagina que a gente tivesse ali um beta positivo, de depressão, né? A variável depressão na ideação suicida, explicando a ideação suicida. Cada um, ele fosse 0,45. Então, cada um de aumento no score de depressão vai aumentar 0,45 da ideação suicida, entendeu? E aí é cada um do teste que a gente usou, tá bom? Cada um pontinho do teste que a gente usou de depressão aumenta 0,45 da ideação suicida, cada vez que aumentar uma casinha, tá bom? Já se fosse negativo, por exemplo, a felicidade deu menos 0,45, né, do beta. Então, cada um que aumenta da felicidade diminui 0,45 do score de ideação suicida. Sempre lembrar que ela é em função da métrica do teste, ou da métrica que eu entrei no banco de dados, esse aumento ou diminuição, tá bom? E sempre olhar no beta também se o p-valor é menor que 0,01, menor que 0,05, porque essas variáveis que importam. Se eu estou com dados sobre pessoa, é ali que eu vou intervir, tá bom? Eu tenho que escolher onde intervir, onde está significativo, é ali que eu vou focar, ali que eu vou apostar. Se são dados sobre empresas ou sobre política pública, ou coisa assim, então é ali que eu vou investir dinheiro, é ali que eu vou focar nos processos, tá bom? Então, a ideia é que você vai ter um monte de variáveis independentes e você vai olhar quais são as significativas, se é positivo ou negativo, para saber em qual delas atuar. Um exemplo aqui, olha, eu apliquei um teste de potencial empreendedor e queria verificar o quanto que participar de empresa júnior ou a personalidade criativa da pessoa importava para ser um potencial empreendedor, né? Nos dois casos deu significativo, olha, que deu 9 erros em 1.000 e aqui deu 1 erro em 1.000. E aí nós tivemos, então, que participar de empresa júnior tinha um beta de 0,12 e personalidade tinha um beta de 0,55. Comparando os dois, se eu tivesse, então, que selecionar assim, pessoas para serem potenciais empreendedores, eu focaria nas pessoas que participam de empresa júnior ou numa personalidade criativa. Por meio deste modelo, muito provavelmente utilizar um teste de personalidade criativa seria melhor para pensar quem são os potenciais empreendedores, os futuros empreendedores, porque deu maior ali e mais significativo para a personalidade criativa, tá bom? Então, esse é um exemplo. Tranquilo, né, gente? Só olhar ali quais são as variáveis independentes, como elas impactam na variável dependente, se é significativo ou não, qual é maior ou menor, para eu poder focar na minha intervenção, na minha proposta aí, tá bom? Fechamos regressão linear. Vamos então agora para a regressão logística. Quando eu uso a regressão logística? Quando as minhas variáveis independentes são múltiplas, se eu estou usando só duas variáveis, então eu uso a correlação. A minha variável dependente é dicotômica, então é 0, 1, sim ou não, diagnóstico, não diagnóstico, morreu ou não morreu, tá bom? E tem uma outra coisa que eu quero ressaltar para vocês, é que, neste caso, eu não posso ter linearidade, então se a minha variável é dicotômica, eu não vou ter essa linearidade, mas ainda assim, faça o plot aí para vocês verem, só que vai dar mais uma cobrinha, ou senão outra coisa que não alinha, tá bom? E também eu tenho que tomar cuidado com uma coisa chamada superdispersão. O que, que é isso? Se as minhas variáveis, se as minhas variáveis independentes, elas são muito correlacionadas, pode ser que eu não consiga prever os desfechos lá, de 0 em 1, ou de acontecer ou não acontecer, diagnóstico ou não diagnóstico. Então, geralmente tem que ter uma correlação baixa ou moderada dos meus preditores, tá bom? E a outra coisa é que as categorias de 0 e 1, ou as categorias diagnóstico ou não diagnóstico, morreu ou não morreu, seja o que for que eu vou prever, elas têm que ser excludentes ou distinguíveis, porque se elas forem uma bagunça só, não tiver lógica nenhuma, aí não tem matemática que resolva, né? Então, assegure que as categorias que você vai prever são distinguíveis, são critérios que foram bem pensados, tá bom? Ali nas variáveis dependentes. Depois aqui outra coisa, análise do modelo. Aqui os requisitos dela já são mais tranquilos. Se você olhar o V e F ali for menor que 10, já está bem ok, já não tem multicolinaridade. Então, os preditores não são a mesma coisa, então a gente pode seguir e fazer a análise. E tá, como que eu interpreto, professor? Eu interpreto geralmente o pseudo R quadrado, vocês vão ver no programa que tem vários. É mais ou menos a mesma coisa do que
o que nós tínhamos ali para o R quadrado da regressão linear, só que na linear, esse realmente tem como matematicamente ali, a gente chegar nisso e fazer derivações. Aqui é uma aproximação, tá bom? Mas aí, então, se temos um pseudo R quadrado 0,54, então explica cerca de 54% do desfecho que a gente está interessado em explicar por meio do modelo. E o que eu interpreto, professor? Na regressão logística, você vai interpretar o odds ratio. O que é? É o quanto que essa variável independente, aquela variável que vem antes, faz um efeito de risco ou protetivo na variável dependente. Como assim, professor? Veja, vocês vão ver que se o odds ratio for maior que 1, aquela variável aumenta as chances de acontecer com a pessoa aquilo que a gente está prevendo, o diagnóstico, a morte, etc. Já se o odds ratio é menor que 1, aí a variável é um fator de proteção, ela diminui a chance de acontecer aquilo com a pessoa, tá bom? E lembrar que o p-valor aqui é a estatística Z-de-Volt, então a gente vai ter que olhar lá, não só o odds ratio, mas se ele é significativo ou não, tá bom? Para a gente poder falar quais são as variáveis que a gente tem que focar e que importam para esse modelo em questão. Vamos interpretar aqui, então, uma regressão logística? Aqui estava tentando prever o câncer de ovário, e aí vamos olhar o odds ratio para o Brasil aqui, ó. De 40 a 49 anos, nós tivemos odds ratio de 1,38, ou seja, aqui a pessoa tem mais ou menos 38% a mais de chance de ter o câncer de ovário quando está na faixa de 40 a 49 anos. Já quando a pessoa está aqui, olha, com 60 anos, o câncer de ovário diminui bastante. Olha, a pessoa teria a chance aumentada em 0,31. Como a chance aumentada em 0,31, às vezes é mais fácil pensar de uma forma intuitiva que como se ela tivesse uma chance diminuída de 70%, entendeu? Que é o contrário disso. Mas vejam que quando está acima de 1, então aqui, ó, ter 40, 49 anos para o câncer de ovário é algo que vai fazer aumentar, ter mais chance de ter câncer de ovário, já ter 60 anos já vai diminuir. E aí, para cada um desses aqui, você olha o p-valor, que neste caso aqui, ó, a faixa etária foi significativa para todos, menos do que uma chance em 1000 de errar. Vamos olhar esse aqui de ter filhos, né? A pessoa que não tem filhos foi a linha de base, que é 1. Não tem, nem é protetivo, nem fator de risco não ter filhos, tá bom? Mas se a pessoa tem filhos, aí em comparação a quem não tem filhos, já tem uma chance aumentada de mais ou menos 82%, tá bom? De 1,82 vezes mais chance de ter o câncer de ovário, tá bom? Então essa é a nossa ideia. Aqui tem o intervalo de confiança, que é o quanto que variaria essas nossas variáveis aqui, ó, de 1,38 a 0,76, 0,84. E neste caso aqui, deixa aqui, tá bom? Mas enfim, é só para vocês entenderem que, então, olhei aqui o odds ratio, se está maior que 1 é risco, se está menor que 1 é fator protetivo, e olhe o valor de P, tá bom? Essa é uma interpretação tranquila de uma regressão logística. Isso aqui é um aspecto mais avançado da regressão logística, e eu decidi trazer porque a Carla tinha comentado algumas coisas sobre a aplicação para a área dela, tá? Ela trabalha com a psiquiatria e tal. E, no geral, a regressão logística ela pode ser muito aplicada, assim, para a área da medicina. E a ideia é o seguinte, que na regressão logística, cada vez que a gente predizer alguma coisa no desfecho clínico, se vai ser agressivo, não vai ser agressivo, se vai morrer, não vai morrer, enfim, alguma coisa assim nessa questão da probabilidade, a gente vai ter uma chance de acertar, uma chance de errar, e o quanto que a gente consegue diagnosticar isso corretamente, tá bom? A regressão logística nos dá isso. Aí a gente vai ter lá a sensibilidade, que é o quanto que a pessoa vai acontecer com ela mesma, ela vai ter o diagnóstico e eu vou acertar. A especificidade é o quanto que a pessoa não vai acontecer com ela e eu vou acertar. E a acurácia é a quantidade de vezes que a pessoa tem o diagnóstico eu acerto e a quantidade de vezes que a pessoa não tem o diagnóstico eu acerto, tá bom? Eu acerto também, tá bom? E aí, como é que eu olho isso? Geralmente eu vou ter a curva ROC, que é uma curva que vai modular para a gente as probabilidades. E quanto mais ela tiver para cima e para cá, melhor, tá? Porque para cá, no caso, é a esquerda. Não sei se para vocês ficarem na esquerda, mas é a esquerda, tá bom? E aí, então, no nosso exemplo, a gente vai ver, mas aí como que eu vou saber se a curva ROC tá legal ou não? Além dela contar qual é o percentual de sensibilidade, especificidade e acurácia que ela tem, ela também vai dar para a gente o índice ALC,
que no geral na psicologia 0,60 a gente utiliza, mas na medicina eles querem 0,90 para cima, tá bom? Que é o quanto que esse modelo ele tem de qualidade de prever alguma coisa. Esse meu modelo não tá bom, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar novos preditores, tentar novas amostras, até eu chegar nesses valores mínimos aqui, para eu poder acertar bastante, tá bom? Pensa, sei lá, uma vacina, alguma coisa assim, elas têm que ser uma coisa que funciona bastante, tá bem? Ah, então, vamos tentar aqui as nossas análises. Deixa eu compartilhar a telinha com vocês. Vamos lá. Então, a gente vai ter o banco de dados da aula 5. Eu quero uma regressão linear para predição da ideação suicida por meio do suporte psicoterápico e suporte familiar. Ok. Então, vamos abrir aqui a nossa tela. Então, eu estou aqui no Jamove, vou clicar aqui, abrir, aí eu vou localizar o banco de dados, né? Aula 5, banco da regressão. O banco tem a ID do sujeito. Opa, tá. Deixa isso aqui. O banco tem a ID do sujeito, tem a instituição, o grupo, suicídio como variável dicotômica, 0 e 1, ideação suicida como resposta ao teste ou variável contínua, né, que vai 2,7, 3,2, etc. e tal. Aí depois tem suporte social, que também é uma resposta a um teste, quanto que a pessoa... Desculpa, suporte psicológico, que é o quanto que a pessoa acha que a psicoterapia está funcionando para ela, está dando suporte mesmo. E depois suporte familiar, que é o quanto que a pessoa acha que a família dá suporte para ela, tá bem? Suporte emocional, social, etc. Para fazer, então, agora o que o nosso exercício está pedindo. Só tirar aqui. Faça uma regressão linear para a predição da ideação suicida por meio do suporte psicoterápico e suporte familiar. Então, a gente vem aqui, regressão linear. A gente vai pedir uma regressão linear, variável dependente ou predição da ideação suicida, por meio daquilo que vem antes, né, que é o suporte psicoterápico e o suporte familiar. Já vai começar a construir um modelo, mas antes a gente pode mudar algumas coisas aqui. Aqui não vamos mexer em nada, também não. Aqui vamos pedir o nosso coeficiente de colinearidade. Vamos pedir vamos ver aqui, o R quadrado ajustado. Vamos pedir o F. Vamos ver o coeficiente. Deixa eu ver se ele já deu pra gente. Será que ele já deu padronizado? Aqui está o padronizado. E intervalo de confiança também? Sim. Então, vamos lá. Então, agora que a gente já fez a análise, já pediu tudo o que precisava, vamos interpretar, né? Então, aqui a gente tem um modelo de regressão que ele está identificando qual é o impacto do suporte psicoterápico e do suporte familiar na ideação suicida, né? O quanto que a pessoa recebe de suporte em terapia e na família que faz ela ter ideação suicida ou não. O modelo explicou 53% da 0,9 da variância, como R quadrado é 29,0 e R quadrado ajustado é 18,1%. Esse R quadrado ajustado, algumas revistas vão pedir que você reporte isso, outras vão pedir que você reporte isso, mas no geral, qualquer um desses dois aqui já funciona bem, tá bom? É que esse aqui vai ser um pouco mais severo, assim, vai diminuir a percentual, mas tudo bem, tá ok. Vamos ver o p-valor. Aqui, ó, esse é em relação à estatística F, o modelo ele não deu significativo. Professor, isso quer dizer que o modelo não importa? Não. Significa que esse modelo ele tem uma boa validade para esses dados, mas a gente tem que explorar outros modelos ainda, ou explorar outras amostras e contextos para ver se a gente consegue fazer isso ficar significativo para generalizar, para falar que suporte psicoterápico familiar é um modelo bom de se prever a ideação suicida, tá bom? Mas ainda assim daria para publicar e daria para a gente contar do que a gente encontrou na nossa amostra, tá bom? Uma evidência do nosso caso aqui, da nossa amostra. Beleza? Então, o que a gente encontrou aqui? O suporte psicoterápico, ele tem uma relação negativa, né? Então, quanto menor o suporte psicoterápico, mais ideação suicida. O suporte familiar também tem uma relação negativa. Quanto menor suporte familiar, mais ideação suicida. É significativo ou não? Como a gente olha isso? A gente olha aqui no P. Este aqui do suporte psicoterápico é significativo. Olha, a gente tem menos do que 5 erros em 100. Então,
Tá certo, quanto menos suporte psicoterápico, mais ideação suicida eu tenho, é algo significativo. Então, suporte psicoterápico é algo que eu estou lidando com a ideação suicida nesse caso aqui, dessa amostra, eu tenho que investir em suporte psicoterápico. Se eu quero diminuir a ideação suicida, eu tenho que aumentar o suporte psicoterápico, tá bom? Já no suporte familiar, ah, vamos ver se é significativo? Não, não é significativo. Então, apesar do suporte familiar diminuir um pouquinho, vejam que aqui, ó, os suportes psicoterápicos diminuiu 0,71. O suporte familiar diminuiu 0,16. Apesar do suporte familiar diminuir um pouquinho, não é algo tão importante. Parece que é algo assim mais aleatório, né? Deu 44 erros em 100, então é meio acaso. Então, se a gente fosse pegar esse modelo aqui, o que a gente poderia falar? Que então nós explicamos 53,9% da ideação suicida por meio do suporte psicoterápico familiar e que o impacto da variável suporte psicoterápico na ideação suicida é negativo, ou seja, quanto menor o suporte psicoterápico, mais ideação suicida. Ou ao contrário, quanto maior suporte psicoterápico, menos ideação suicida, tá bom? E aí a gente reportaria essa estimativa aqui padronizada como beta e o p-valor, joia? Vamos explorar um pouquinho aqui sobre os cheques de... Como fala? Os requisitos para o modelo. Aqui no caso a gente tem uma estatística de colinearidade pelo VIF, e a gente tem suporte psicoterápico familiar, deu igual a 1, então tá ok. Tá bem longe de 10, né? E aí, nesse caso, mostra que suporte psicoterápico familiar nesse banco de dados são medidas diferentes. Então, ok utilizar os dois como preditores. Outras informações que eu tenho aqui são os graus de liberdade, a estatística F que deu o resultado aqui do P, aqui a estatística T que deu esse valor do P, o erro padrão, e aqui é o intervalo de confiança, o menor valor e o maior valor em função dessa aqui, tá bom? Em função a estimativa padronizada, quanto que pode variar entre o menor e o maior valor, esse é o intervalo de confiança. Joia, então fizemos aqui nossa regressão linear, bacaninha, tudo beleza, tranquilo, ótimo. Então agora a gente vai avançar no nosso exercício. E o que a gente quer agora? A gente vai reportar isso, foi basicamente essa interpretação que eu vou falando com vocês, mas agora eu quero fazer, então, o próximo passo é uma regressão logística, eu quero prever os desfechos do caso de suicídio por meio de suporte psicoterápico e suporte familiar, tá? Se vocês verem aqui, ó, peraí, deixa eu tirar aqui, captura de tela, tá? Se vocês virem aqui, ó, vejam que a ideação suicida, que eu utilizei agora na regressão linear, ela é uma variável contínua. Veja que o teste a pessoa respondia e tem valores picados, tá vendo? 2,7, 3,2, 2, 5 e tal. Agora no suicídio, são as pessoas que a gente viu se, infelizmente, se mataram ou não, lembrando que esses dados são simulados, tá, gente? Não é real, mas imagina uma situação real, assim. A gente teria, então, 0 a pessoa não se matou e 1 a pessoa se matou, tá? E aí, então, nesse caso aqui, que a gente só tem 0 e 1, a gente não dá para usar regressão linear, a gente tem que usar regressão logística. Como eu vou fazer isso? Para fazer isso, então, eu vou vir aqui em análise, regressão logística binomial. E lá a gente quer saber o quanto que as variáveis suporte psicoterápico e suporte familiar predizem do suicídio. Lembrando aqui que são 0 e 1, que são casos que aconteceram ou não, tá bom? Já está começando a calcular o nosso modelinho, mas vamos mexer mais em algumas coisas. Aqui não mexe em nada. Aqui também não. Aqui a gente pode ver a colinearidade. Vamos deixar o R quadrado desse, mas lembrar que outros parecidos podem pedir outros R quadrados, lembra do pseudo R quadrado? Aí você coloca de acordo com o que seu parecerista pedir. O coeficiente, vamos pedir o odds ratio, o intervalo de confiança do odds ratio. E aqui não vamos pedir média marginal não, mas dá para fazer uns gráficos, depois vocês podem brincar aí. Vamos pedir aqui, ó, a tabela de classificação, a curva ROC, acurácia, sensibilidade, especificidade, o inicial e o Q, e o ponto de corte, mais ou menos. Vamos deixar aqui ponto de corte 0,5, já eu explico. Então, vamos lá. Então, nesse nosso modelo, a gente conseguiu explicar cerca de 28%, né? Ou seja, as variáveis suporte psicoterápico e suporte familiar explicaram por volta de 28% dos desfechos de suicídio, da pessoa se matar ou não. E aí o que a gente identificou aqui, ó, que o suporte psicoterápico,
foi uma variável que teve relação negativa, e o suporte familiar foi uma variável que teve relação positiva, ou seja, quanto menor suporte psicoterápico, ah, quanto maior suporte psicoterápico, mais a pessoa se matava. No caso aqui do suporte familiar, quanto maior suporte familiar, mais a pessoa se matava. Eita, por que será? Não sabemos. E por que não sabemos? Porque a gente vai olhar aqui para o valor e já vai entender. Quando a gente fala do suporte psicoterápico, deu significativo, a gente tem menos de 5 erros em 100, né? Então, assim, como propriamente o suporte psicoterápico é uma prática bem padronizada, bem adequada e tal, então, assim, se a pessoa tem mais suporte psicoterápico, menos ela se mata, digamos assim. Então, ok, né? Fez sentido. Agora, o suporte familiar, quanto mais suporte familiar, mais a pessoa se mata, só que não é significativo, é 53 erros em 100. Então, talvez assim, eram pessoas que tinham suporte familiar, mas não eram todas as vezes, eram inconstantes, não era a melhor forma de lidar com aquela questão, entende? Então, não é significativo, enfim. Mas só para vocês entenderem que dá para, por meio disso aqui, você ter um olhar talvez mais qualitativo e que nem sempre faz tanto sentido, mas aí você vai ali no teu valor, ver se é significativo ou não, depois vai na literatura e você consegue explicar. Mas vamos focar no que deu significativo. O suporte psicoterápico, o odds ratio dele, deu de 0,16. Então é como se a pessoa tivesse uma chance diminuída de de chegar ao suicídio, porque o odds ratio ele deu abaixo de 1, tá bom? Essa aqui é a nossa ideia. E o odds ratio ele variaria aqui entre 0,02 e 0,99, que continua abaixo de 1, então de fato a gente pode falar que esse odds ratio ele é um fator protetivo. Desculpa, que o suporte psicoterápico é um fator protetivo por meio desse odds ratio. Já do suporte familiar, ele não é significativo e ele deu positivo, 1,29. Então, teria uma chance aumentada de 1,29 de chegar ao suicídio se a pessoa recebesse esse tipo de suporte familiar meio bagunçadinho, tá bom? Mas como não é significativo, que a gente focaria aqui? A gente focaria de falar que o suporte psicoterápico na prevenção o suporte psicoterápico em relação ao suicídio é um fator protetivo, é algo que pode ser investido para uma política pública, uma ação de prevenção do suicídio, tá bom? Essa é uma informação que daria para tirar desse modelo. Lembrando, então, que o Valvi pega o p-valor do Z, então aqui por isso aqui a gente tem a estatística Z. Aqui, se a gente for olhar a checagem aqui da colinariedade, né? Beleza, também ficou diferenciado, tá? O suporte psicoterápico familiar se diferencia, é ok utilizar. Aí aqui a gente já vai entrando já no aspecto mais avançadinho, mas eu vou dar uma breve explanação só para que vocês possam entender. Quando a gente está fazendo uma predição por meio da logística, a gente quer maximizar a chance da gente identificar as pessoas que têm mesmo aquela patologia, aquela questão, né? E por conta disso a gente então vai investir na sensibilidade, que é identificar corretamente os positivos, e também a gente quer identificar corretamente os negativos, que é a especificidade. Só que o que acontece? Geralmente é uma relação de que eu ganho de um lado e perco de outro, tá bom? Vamos focar aqui, peraí. Quando eu ganho de sensibilidade, eu perco de especificidade no geral, assim, os nossos modelos. E aí eu tenho que ver qual é o melhor ponto que eu compenso as duas coisas, tá bom? Vamos lembrar então aqui, ó, sensibilidade como o diagnosticar corretamente, tá bom? Vamos focar neste, que acho que é mais fácil de interpretar. Ó, sensibilidade. Neste ponto aqui, eu teria o máximo de sensibilidade, ou seja, diagnosticar corretamente as pessoas, só que a minha especificidade, que é identificar aquelas pessoas que não têm o diagnóstico, tá bom? Esse seria muito baixo, olha, no geral, estaria errando. E aí, essas curvas, elas vão subindo até que chegam num ponto que elas se cruzam. Neste caso, elas se cruzaram mesmo por volta da probabilidade condicional de 50%. Professor, o que é isso? Cada vez que a gente gera um modelo de regressão logística, para cada pessoa, eles vão colocar mais ou menos a probabilidade da pessoa ter o diagnóstico ou não, neste caso dela se matar ou não. Como se para cada sujeito o modelo criasse a chance da pessoa se matar ou não. E aí, nesse modelo aqui, ele está falando que cortar no ponto de probabilidade para cada sujeito em volta de 50%, que é quem tem acima de 50%, considero que vai se matar, e quem tem abaixo de 50%, eu considero que não vai se matar, foi o melhor ponto para otimizar a sensibilidade e especificidade, ou seja, para eu chegar
uma acurácia maior, para uma classificação maior. Como assim, professor? Já vamos chegar lá. Ó. Neste caso aqui, a tabela de classificação. As pessoas que não iriam que eu não observei, que não se mataram, e eu consegui predizer que não se mataram, 7, né? E as pessoas que não se mataram, mas eu achei que iriam se matar, uma. Então, eu errei um caso em 7. Então, eu acertei 87,5%. Neste caso aqui, eu tive uma especificidade de 87,5%. Já neste caso aqui, olha, que foram as pessoas que se mataram e que eu achei que não ia se matar, foram 2, então eu errei 2 vezes. Já no caso, as pessoas que se mataram e que eu acertei que iriam se matar, foram 6. Então eu acertei 75% das vezes. Então, por meio dessa explicação aqui, juntando suporte psicoterápico e suporte familiar, eu acertaria 87,5% dos diagnósticos em relação à especificidade e acertaria 75% dos casos em relação à sensibilidade, tá bom? Que seria, então, vamos retomar lá. Sensibilidade, identificar corretamente os desfechos positivos, né? E a especificidade, que seriam identificar corretamente os desfechos negativos, tá bom? Então, vamos retomar a nossa análise. Aqui, então, eu acertei 75% dos casos de pessoas que iriam se matar e se matou, e acertei 87,5% dos casos das pessoas que não iriam se matar e não se matou. Isso tem um impacto muito grande se eu estou pensando aqui como variável preditora, medicação, intervenção preventiva, ou se não, se eu vou investir em alguma ação de saneamento política pública, ou investir em alguma coisa e não em outra, entende? Isso aqui tudo são coisas que quando a gente vai pesquisar para ver se vai utilizar um remédio, uma técnica, investir em alguma coisa, a gente olha nesses pontos de corte, esse aspecto de sensibilidade, especificidade e de acurácia para tomar decisão. E disso aqui resultaria uma equação. Essa equação a gente pode, então, que a gente pega esses valores aqui, olha, da estimativa, a gente pega esse valor da estimativa e consegue gerar as chances de cada pessoa, tá? E replicar esse modelo não só para as pessoas que a gente viu se matar ou não, mas também para aquelas que ainda não se mataram, mas pode ser que seja um grupo de risco, e por meio da nota dela, no score de suporte psicoterápico e suporte familiar, a gente consegue predizer com essas chances de acerto e erro, né? E com essa acurácia, a chance dela se matar ou não. E a gente pode até pensar em começar a classificar as pessoas, triar as pessoas por meio desse nosso modelo. Neste caso, o modelo deu 0,78, não está ok para a medicina, que seria acima de 0,90 ali, né? Mas talvez para a psicologia estaria um meio termo. A gente olha isso pelo ALC, tá bom? E aqui a curva ROC, lembrando que quanto mais ela tivesse aqui em cima, né, melhor seria, mas no geral, como ela gerar uma curva que está acima aqui essa curva do meio é como se só acertar ao acaso, se classificar tudo ao acaso. Como ela dá uma certa subidinha aqui, ficou bem ok. E o melhor ponto dela foi aqui, ó, na sensibilidade de cerca de 50%, que a gente aqui não consegue visualizar tão bem, mas imagina o ponto que ela faz a maior subida, né? E neste caso aqui fica mais fácil de ver, porque é o ponto de cruzamento entre as duas curvas, tá bom? Porque geralmente é o ponto de corte indicado. Então, gente, acho que para a aula de hoje era isso que eu tinha para falar com vocês. Não teremos o nosso espaço para as dúvidas, infelizmente, mas Opa, coloquei de novo a aula da graduação, mas desculpa. Vamos voltar aqui, tá? Não teremos espaço para as dúvidas, mas aí na próxima aula a gente vai ter esse tempo, sim, vai trocar essas informações, essas dúvidas, aprofundar mais esse conteúdo, e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bem? Aqui está a nossa referência, aqui está o exercício que eu fiz agora com vocês, se quiser replicar, é só acompanhando no vídeo. No caso 5, seria só escrever isso que a gente foi interpretando aqui passo a passo. Então é isso, um grande abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula, até mais, viu? Tchau, tchau.